Mas então vamos começar a falar um pouco mais de quando os conflitos não são tão bem resolvidos, que é quando chega no assunto divórcio. E antes de mais nada, é importante a gente entender qual é uma definição apropriada de divórcio também, não só de casamento, como nós falamos antes, mas de divórcio. Até porque é outra coisa que tem se banalizado nos nossos dias. Então, o que é divórcio, Lucas? O Jimmy Neuheiser ele define o divórcio como a dissolução da aliança do casamento. Ele diz que geralmente implica na suspensão dos direitos e responsabilidades conjugais e oferece a possibilidade de se casar com outra pessoa. Ele deixa claro que o divórcio é contrário ao plano original de Deus para o casamento e que entrou no mundo por causa do pecado humano. Mas se a gente tentar responder diretamente a pergunta o que é divórcio, para ele vai dizer que é a dissolução da aliança do casamento. Interessante. A partir disso, por que Deus odeia tanto o desfazer dessa aliança? Por que, como você já destacou, Deus é contra isso? E, na verdade, ele usa exatamente a expressão odiar no capítulo 24 com a pergunta: por que Deus odeia o divórcio? Será que Deus odeia alguma coisa? E se uma dessas coisas é o divórcio, por quê? E ele usa a expressão odiar com base no texto de Malaquias 2, verso 14, onde o próprio Deus diz que odeia o divórcio, né? Mas Deus odeia o divórcio porque o divórcio rompe a aliança que é feita na presença de Deus. É uma aliança que Deus testemunhou, e esse aspecto da testemunha divina é justamente o aspecto destacado no texto de Malaquias. Mas também porque o casamento, essa união que foi intencionada para ser vitalícia, é uma união feita pelo próprio Deus. Jesus, lá em Mateus 19, vai dizer que o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. Então, quando existe um divórcio, existe uma separação daquilo que Deus uniu, é como se o homem tivesse mais uma vez se voltando contra Deus e dizendo: não do seu jeito, do meu jeito. Né? Se o Senhor uniu, eu separo, eu divido, eu divorcio. Então, nesse sentido, é uma afronta à vontade divina e à ação divina, e por isso, então, Deus odeia o divórcio. Agora, o Jim também destaca o fato de que, talvez de uma maneira um pouco mais pragmática, o divórcio afeta o cônjuge que é abandonado, que é deixado, afeta os filhos e afeta a comunidade. Se o casamento é abençoador em todos esses níveis, o divórcio ele é prejuízo em todos esses níveis. Ele machuca o cônjuge, os filhos, a família de maneira mais ampla e a comunidade também, né? Então, de maneira geral, o divórcio ele é odioso a Deus porque é um movimento contrário ao seu caráter. Se o caráter de Deus é fundamentado nesse amor leal que dura para sempre, e ele pode ser descrito como amor com A maiúsculo, né? Tudo aquilo que é anti-amor, que é um amor que não é leal e que não dura para sempre, é contra Deus, e Deus se opõe, então, de maneira a odiar isso, né? Agora, Deus sendo soberano, ele poderia realmente odiar isso aí por ser justo, por ser santo, odiar o que é esse pecado, e pronto, e não deixar que acontecesse de forma nenhuma. Mas no aspecto decretivo, ele permite que o divórcio aconteça, tanto que acontece, não. Se ele tivesse decretado que não, nunca aconteceria. Mas no aspecto da responsabilidade humana em obedecer, a gente vê que o homem falha e se divorcia. A pergunta é: mas e no que diz respeito à prescrição de Deus, à vontade prescritiva de Deus? Deus permite o divórcio em alguma situação? Se sim, quais situações? E eu faço a pergunta, essa primeira, que para muitos talvez seja óbvio: sim, Deus permite. Mas existe todo um debate sobre esse assunto, né? Então, como é que a gente pode lidar com essa questão? Essa talvez seja... talvez muitas pessoas vão atrás do livro justamente por conta da dificuldade dessas perguntas e das discussões teológicas que envolvem esse tema, né? O divórcio é permitido ou não é? Se Deus odeia, existe alguma possibilidade de interpretar as passagens difíceis ali de Mateus e as exceções de tal forma em que
a primazia do casamento seja afirmada e o divórcio seja rejeitado de pleno. Bom, dadas as complexidades da discussão, a resposta que Jesus nos oferece é que a possibilidade do divórcio, a permissão do divórcio lá na lei mosaica, tinha a ver com a dureza do coração do homem. Então eu nem diria, Saur, que se trata de uma vontade prescritiva de Deus, porque nem de maneira prescritiva Deus aprova o divórcio. Sim, né? sim. Não é algo em que ele decreta e também não é algo em que ele moralmente se deleita. Né? Sim. Ele reprova. Mas em termos de permissividade, né? Talvez de aí entrando numa vontade prescritiva permissiva, a gente teria a posição, inclusive que é a posição do Jim Neuheiser, sobre a possibilidade do divórcio em alguns contextos, algumas situações específicas. Né? E ele traz para a gente aqui de maneira mais pontual duas. A primeira delas tem a ver com os textos de Mateus, onde Jesus trata os famosos textos das exceções. Mateus 5, de maneira um pouco mais branda, falando da infidelidade, e Mateus 19, quando ele trata da porneia, né, das relações sexuais ilícitas. Quando parece no texto que Jesus abre a exceção do divórcio, ou a possibilidade, a permissão do divórcio, em casos de relações sexuais ilícitas por parte do cônjuge adúltero. Então, se o seu marido ou a sua esposa cometem porneia, existe então a possibilidade permissiva do divórcio. Ele tem uma longa sessão aí com algumas perguntas que meio que giram em volta dessa discussão, e depois ele vai para o outro aspecto, que seria aquele proveniente de 1 Coríntios 7, quando ele trata do abandono pelo marido ou pelo cônjuge não crente. Então, se você é casado com alguém que não é crente, né, o próprio conselho de Paulo, permaneça-se casado. Mas se ele quiser ir, você deixa ele ir em paz. Né? Então, nesse caso do abandono pelo cônjuge não crente, ele também vê a possibilidade do divórcio como uma permissão divina. Uma das coisas interessantes que ele traz até nessa discussão é o fato de que no Antigo Testamento o próprio Deus dá a carta de divórcio a Israel. Né? Lá em Jeremias capítulo 3, você tem o pacto quebrado pela parte culpada, e isso dando ensejo à dissolução da formalidade do pacto pela parte inocente. Então Deus, a parte inocente, dá a carta de divórcio para Israel. Vocês quebraram o pacto, vocês quebraram a aliança, a formalidade da nossa união aqui está dissolvida. Então, a possibilidade permissiva, parece que existe um fundamento teológico para isso também. Né? Mas ele destaca, né, o Jim, eu acho que ele fez um bom trabalho em destacar em vários momentos dessa discussão, com um coração muito pastoral, de que essas exceções são permissões, na visão dele, e nunca ordens. Né? Pelo contrário, o que é ordem sempre, e ele vai trabalhar muito isso, é o perdão. Né? É a busca, a tentativa da reconciliação e a promoção do arrependimento. Então, se a gente tiver esses valores estabelecidos, talvez a gente consiga entender um pouco mais de como ele está trabalhando essa permissão, ou essa permissividade nos casos que ele menciona. Sim, esse papel do perdão como chave para lidar com a questão é importante se notar até mesmo no local onde esse debate sobre o divórcio acontece, né? Acontece em Mateus 19, logo depois de Mateus 18, obviamente, mas do tema onde ele está falando sobre perdão, capítulo onde ele fala tanto sobre perdoar, inclusive o 70 vezes 7 está nesse texto, né, de Mateus 18. Então, assim, isso é importante se destacar mesmo. Óbvio, nós não temos como falar sobre todas as nuances, todas as dúvidas mais específicas que alguém pode questionar nesse momento sobre a questão do divórcio, mas é para isso que existe o livro. O livro está aqui ajudando a tentar interpretar o que a Bíblia fala. Então, se você quer saber mais, Lucas, e nesse caso, e desse jeito, e daquele jeito? Então, o livro aqui vai tratar sobre essas situações com mais detalhes.
Mas ainda tem outras coisas importantes que a gente pode comentar aqui no podcast, Lucas. E uma delas que o Jim vai tratar no capítulo 31 é se os divorciados ainda estão casados aos olhos de Deus. E essa é uma pergunta que parece... Ela é interessante em si mesma, né? Porque como assim? Se eles estão divorciados, como é que eles estão casados aos olhos de Deus? Então, primeiro, explica o que é que ele quer dizer com essa pergunta e depois nos dá uma resposta segundo o que ele fala, também da sua experiência, assim. Quando ele define o casamento como um vínculo vitalício, e muitos outros vão definir da mesma maneira, né? Um vínculo permanente, existe um caráter permanente no casamento, a gente faz o voto até que a morte nos separe, né? Quando a gente faz esse voto, alguns vão dizer que esse aspecto do casamento é indissolúvel, né? Então, a união ou a aliança é indissolúvel. Você pode até dar a carta de divórcio, você pode até se separar formalmente, legalmente, mas diante de Deus, aquela união é indissolúvel. Quando ele define, o Jim Newheiser define o divórcio como a dissolução dessa aliança, ele está fazendo uma afirmação que afeta diretamente como a gente vai entender a definição que ele dá para o casamento. Então ele fala que o vínculo é vitalício, mas ele admite sim a possibilidade desse vínculo ser dissolvido. Tá? Então ele fala que pessoas divorciadas não estão mais casadas aos olhos de Deus. Separar o que Deus uniu é possível, ainda que seja errado. Tá? Ele não aprova esse movimento, obviamente, né? Mas ele não rejeita a possibilidade dele acontecer. Por mais que Deus não aprove essa dissolução da aliança, ela pode ser sim quebrada, né? Então o divórcio para ele, mesmo que seja pecaminoso, realmente dissolve e acaba com o casamento. E se quiserem viver casados novamente, ou como casados novamente, inclusive ele vai falar que essas duas pessoas devem se casar novamente, né? Então assim a gente acaba entendendo um pouco mais o que ele quer dizer com a definição dele de divórcio como dissolução da aliança, né?